Olá, meu nome é Marcos Valério XR. Hoje é o dia 25 de agosto de 2017 e hoje vou falar um pouco sobre aquilo que eu já escrevi a respeito dos modos de se conceber um processo de redistribuição de renda na sociedade, que se dividem basicamente em dois. O primeiro já é o famoso Trickle-Down Economics. Traduzido é como se fosse a economia do conta-gotas, embora seja mais uma ideia de transbordamento. A ideia de que se você dá bastante mais dinheiro para os mais ricos, eles vão fazer investimentos, vão gerar negócios, vão movimentar a economia, isso vai gerar empregos, vai acabar beneficiando a sociedade como um todo. Essa ideia já é bastante popularizada, mas a ideia reversa não chega a ter um nome. Pela falta de um nome, eu vou chamá-la de Build-Up Economics. Aliás, anotem isso. Uma das melhores formas de você manter oculta uma realidade é não dar um nome para ela. E a ideia de que se você joga mais dinheiro na mão da população, ou seja, dá mais dinheiro para os mais pobres, eles vão consumir mais, e isso vai gerar mais demanda, vai estimular a geração de oferta, vai abrir mais empresas, movimentar a economia, e no final das contas vai beneficiar todo mundo também. Ou seja, são duas formas, uma onde a riqueza é jogada primordialmente em cima e ela desce, e outra onde ela é jogada primordialmente embaixo e depois vai subindo. As duas ideias estão essencialmente corretas, esses fatos de fato acontecem. Há exemplos claros, mas eles têm sutilezas e dependendo do contexto, eles variam também. Em primeiro lugar, é preciso notar que quando você dá um benefício direcionado para um desses status, o benefício também demora para chegar no outro. Não vamos nos deter muito na sutileza de que na verdade não se injeta dinheiro, ou seja, se estimula a produção, você redistribui daqui para lá, mas basicamente não faz muita diferença, porque a princípio você dar dinheiro para os mais ricos é você, por exemplo, diminuir impostos sobre grandes fortunas, desregular mercado de capitais, e um exemplo muito atual são privatizações. Privatização é uma forma de você aumentar muito a fortuna dos mais ricos, porque não é o médio empresário que compra uma empresa estatal, é gente que tem muito dinheiro. E normalmente nem é comprado. No Brasil nós temos aquele sistema interessantíssimo onde o governo está com um rombo enorme e além de perdoar a dívida do empresariado, ainda empresta o seu próprio dinheiro para que o empresário compre a juros baixíssimos. Mas vamos deixar isso de lado. E por outro lado, dar dinheiro para os mais pobres é você fazer políticas de aumento real do salário mínimo, ou você também assistencialismo, onde eles recebem algum dinheiro em movimento e compram. Então tem essas duas formas. Agora, a grande questão é qual que é a mais adequada para uma realidade como a brasileira, por exemplo. Tem que observar o seguinte, quando os mais pobres recebem dinheiro, eles não vão guardar embaixo do colchão, eles vão gerar um aumento de consumo imediato. Mesmo aquela pessoa que recebe um Bolsa Família vai gastar aquele dinheiro, vai comprar mais coisas, já vai movimentar a economia local. As políticas de aumento real do salário mínimo, de benefícios para a população em geral, geram uma imediata demanda. Isso gera um imediato aquecimento da economia. E o mais importante, isso é gerado internamente. Portanto, apesar de demorar um pouco a ir escalando, essa escala tende a ser inevitável, a não ser que venha uma crise muito inusitada. Por outro lado, quando você beneficia diretamente os mais ricos, não necessariamente, especialmente no caso do Brasil, vai gerar um benefício imediato para a sociedade. Primeiro porque o indivíduo não tem uma necessidade urgente, ele não precisa realmente gastar aquele dinheiro, pode simplesmente pegar e guardar indefinidamente. Ou ele pode investir no exterior e não internamente. Ou ele pode investir em atividades não produtivas, pode, no Brasil, especialmente no serviço da dívida pública. Isso não é produtivo, isso é rentista, é praticamente parasitário. Então, num país como o Brasil, a proposta de você colocar dinheiro para a população para depois ir redistribuindo no geral, tende a ser mais eficiente e os exemplos históricos são claros. Para comparar mais recentemente, comparemos o governo FHC e o governo Lula. A economia cresceu muito mais, foi muito mais dinamizada no governo Lula com uma política de aumento real do salário mínimo, uma política de assistência social e uma série de outras medidas que acabaram de uma certa forma beneficiando a população em geral. Veja só, beneficiou os mais ricos também. Nós tivemos uma proliferação de milionários, inédita na história. Os nossos bilionários finalmente entraram no ranking da Forbes dos bilionários mundiais.
Então houve um benefício geral, mostrando que essa política se demonstrou mais eficiente mesmo para a população mais rica, mesmo começando por baixo. E também é claro que não foi simplesmente uma questão de política para os mais pobres. O governo Lula foi uma política de conciliação que beneficiou também os estados mais altos. Mas tem uma diferença. É diferente você beneficiar apenas os mais ricos, esperando que eles vão, uma espécie de graça divina, sair redistribuindo espontaneamente suas riquezas por meio de investimentos. Isso no Brasil não tem um histórico muito real e não é nada promissor. Pois bem, nesse exato momento histórico que nós vivemos, nós temos uma retomada do Trickle-Down Economics. O salário mínimo já está praticamente congelado, os gastos públicos já foram praticamente paralisados, já está havendo redução nos programas de assistencialismo e o dinheiro para as grandes fortunas está jorrando, não importa o tamanho do rombo. Não importa o tamanho do rombo da Previdência de 500 milhões, de 500 bilhões, de 500 trilhões, o fato é que o governo está perdoando dívidas trilionárias do setor empresarial e setor bancário. E todas as medidas posteriores vêm claramente para beneficiar a elite econômica da sociedade, com exceção da PEC 55 e dessa maluquice de privatizar a Casa da Moeda, que isso aí nem nesse ponto faz sentido. Mas vejamos, o ponto é que, por que se, no caso de uma política de build-up, como eu chamei, de você dar dinheiro para os mais pobres, estimular o consumo, se isso também resultou num enriquecimento maior, até mesmo da elite, por que essa política não é apoiada, não continua a ser apoiada? Por que de repente houve todo um movimento para derrubar esse sistema, claro, que tinha entrado numa crise, mas uma crise relativamente previsível, e agora se parte para aposta oposta que historicamente não costuma dar muito resultado no Brasil. Primeiro, são basicamente 3 fatores. O primeiro é a questão do imediatismo. Ou seja, quando você faz uma política voltada para a elite financeira, os resultados para eles são muito imediatos e muito certos. Ao passo que para a população em geral, nem chega a atingir exatamente todos os segmentos da população e tem sempre uma demora para chegar nos segmentos mais altos e sempre tem, por essa demora, algum risco também. Ao passo que o indivíduo ganhar de graça uma empresa estatal é benefício imediato. Não tem que questionar nesse ponto. Então tem o imediatismo, ou seja, uma falta de visão de longo prazo, falta de uma visão geral, ou seja, imediatista e um tanto egoísta também. Outro ponto é que tem que deixar de cometer ingenuidade, que a ideia de redução de desigualdade interessa a todos. Não interessa a todos. Redução de desigualdade interessa evidentemente aos mais pobres, mas aos mais ricos não. Na verdade, o sistema de produção depende da desigualdade. Nosso sistema econômico depende dessa desigualdade, pelo fato óbvio de que ele precisa de um mercado consumidor abastado, ou seja, quer vender seus produtos caros, mas ele precisa de mão de obra barata, ou seja, tem que ter uma população disposta a trabalhar barata. Isso pode não ser o caso de um país em especial, que pode ser bastante igualitário e bastante rico, mas ele vai explorar mão de obra em outros países, fatalmente. Então essa manutenção da desigualdade interessa aos setores elitistas, aos setores dominantes. Eles admitem uma certa redução, mas até um determinado ponto. Aliás, se nós formos observar historicamente, o aumento real da renda da população, em especial o salário mínimo, quando chega a um determinado ponto, invariavelmente precipita uma ruptura institucional. Entre aspas, um golpe. E o terceiro fator é mais psicológico, chega a ser mais estético. É que, para quem nasceu num berço de ouro, é incômodo você ver pessoas subindo na pirâmide social por conta própria. Isso é uma coisa que se percebe desde a nobreza antiga, onde você via que os nobres até tinham assim, uma benevolência com a população, mas queria que isso ficasse sempre como uma forma de uma graça. Ou seja, nós ajudamos, nós contribuímos para os mais pobres porque nós somos muito bons e muito benevolentes, é a nossa graça sendo ofertada. Não são todos os ricos que pensam assim, claro que não, mas há um pensamento elitista que não é difícil de identificar. Você vê isso até em pessoas de classe média que,
por terem nascido em condição privilegiada, mesmo que ela não tenha talento especial nenhum, mesmo que fosse aquela pessoa que se tivesse nascido pobre ia continuar pobre a vida inteira, o fato de ela ter nascido ali, de uma certa forma, sobe a cabeça. Ela se sente especial, ela se sente agraciada, como se viesse de uma nobreza. E para uma pessoa que tem essa dependência psicológica, esse ego de se sentir agraciado por uma espécie de, vamos dizer, complexo de semidivindade, é extremamente desagradável ser confrontado com o fato de que aquilo ali é pura sorte, que você só tem aquilo porque você nasceu privilegiado. E aí quando você vê, numa situação social, pessoas que antes estavam lá embaixo, que não tinham acesso às coisas que você tem, e de repente começam a ter, e de repente começam a andar do seu lado de avião, começam a viajar para o exterior como você também viaja, na cabeça de muitas pessoas isso gera um tipo de choque. E elas não gostam disso. Aquele sentimento de superioridade é afetado, é desmascarado. É diferente, bem diferente da pessoa que enriqueceu por conta própria. A pessoa que subiu na escada econômica pelo seu próprio talento pessoal, ela não fica incomodada com isso. Mas a pessoa que nasceu, principalmente aqueles que vêm de gerações dentro de classes econômicas privilegiadas, e especialmente quando não tem talento algum, isso é extremamente incômodo para elas. Então, esse terceiro motivo é basicamente estético. É uma sensação de nobreza, uma espécie de afetação que não gosta de ver as outras pessoas, o povo em geral, subindo a escada econômica pelo próprio esforço, pelo mérito pessoal. São os novos ricos, os emergentes. Ou seja, existe até uma evidente empáfia, um preconceito contra esses novos ricos. Em suma, praticamente toda a nossa questão, nossa disputa de poder, e especialmente no Brasil, pode ser resumida nessas duas propostas diferentes de como você desenvolver uma sociedade. Vejam bem, são propostas conciliadoras. Nenhuma dessas propostas é revolucionária, nenhuma delas prevê uma ruptura na sociedade, mas elas prevêem uma espécie de um progresso lento, um progresso mais endógeno, mais sistêmico, de uma forma a fortalecer a sociedade como um todo. Só que são modelos, evidentemente, que têm uma tensão, que atende a interesses diferenciados. E é claro, a elite financeira, aqueles que são mais ricos, que são menos numerosos e podem se organizar mais fácil, e que já estão no poder, já estão diretamente associados ao poder, sempre tem a vantagem de conseguir puxar as coisas para o seu próprio benefício. O principal motivo de por que nós estamos retomando agora uma abordagem econômica que traz de volta, em grande parte, o que foi promovido na época do FHC, não tem nada a ver com uma visão de um projeto de país, com uma preocupação realmente com o desenvolvimento nacional. É uma preservação de privilégios, sim. Aceita-se um grau de conciliação, aceita-se um grau de redução de desigualdade, mas até um certo ponto. Quando isso começa a pôr em risco os privilégios de uma determinada elite que nos governa de fato, aí, meu amigo, as coisas mudam. As coisas saem dos eixos e são revertidas para a sua dinâmica original de exploração. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 25 de agosto de 2017. Obrigado pela atenção.